Em 2020 ainda tem gente que investe na poupança? Por quê? Meu nome é Mohamed Azan e hoje a gente vai falar sobre a diferença entre Tesouro Selic e poupança. Se você se considera uma pessoa conservadora que gosta de investir o seu dinheiro na poupança achando que ele é o investimento mais seguro do Brasil, saiba que você está muito enganado. Hoje, o Tesouro Selic ele é o investimento mais seguro do Brasil e eu vou te explicar o porquê. Primeiro, vamos falar sobre algumas diferenças entre esses dois investimentos. Para quem não sabe, em relação à segurança, os títulos do Tesouro Selic eles são cobertos pelo Tesouro Nacional, enquanto a nossa digníssima poupança ela é coberta pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que cobre até R$250 mil por CPF. O que é legal e interessante de se observar em relação a esses dois investimentos, tanto poupança quanto o tesouro, é que ambos os investimentos eles são considerados como baixo risco e alta liquidez. Em relação ao tesouro, tem a característica como D+1, ou seja, significa que a gente solicita o resgate hoje e o dinheiro ele vai estar disponível na conta da sua corretora no dia seguinte. Poxa, mas qual que é a finalidade de ter investimentos em poupança ou Tesouro Selic? É muito simples, ambos têm a mesma finalidade, que seria a formação da nossa reserva de emergência, que na verdade a gente utilizaria dessa mesma reserva para eventuais problemas que a gente possa ter ao decorrer da nossa vida. Bom, vamos falar sobre um exemplo prático em relação a esse tipo de investimento, tanto poupança quanto o tesouro. Então, quando a gente fala de investimento na poupança, supomos que a gente invista R$1.000 na poupança. Significa que este mesmo investimento ele se refere a um empréstimo ao banco e esse banco ele vai estar emprestando dinheiro para uma outra pessoa. E assim, ele te gera os juros dessa pessoa para o banco e o banco ele te repassa uma parte em relação a isso, que é chamado os famosos rendimentos. A questão que eu quero chegar é que se porventura esse mesmo cliente ele não pague o banco ainda assim ele é obrigado a te repassar esses rendimentos e inclusive o valor da aplicação. Algo muito importante também de se observar em relação a caso o banco quebre. É aí que eu quero chegar. Porque caso o banco quebre, significa que esse mesmo banco ele não vai te voltar esse dinheiro aplicado, muito menos os rendimentos. Mas, Mohamed, então se eu for pensar por essa lógica, eu também tenho o risco de perder o dinheiro lá no Tesouro Selic? A gente volta a falar sobre o investimento mais seguro do Brasil. Não significa que as chances são totalmente zero em relação à perda do seu dinheiro, mas são praticamente nulas em relação a uma aplicação no Tesouro Selic, pois a chance de quebrar um país é muito, mas muito baixa. A gente precisa comparar e colocar na balança a segurança entre ambos os investimentos. Então, o que seria mais provável quebrar? Um país ou um banco? Bom, depois de analisar um pouco sobre a segurança e também a alta liquidez em relação a esses dois investimentos, vamos falar um pouco sobre rendimento em relação a eles. Bom, na poupança, em relação a rendimento, existe uma regra que a gente precisa seguir. Significa que quando a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, estiver acima de 8,5%, significa que a poupança ela vai te render 0,5% ao mês, mais a TR, que seria a nossa taxa real. Agora, se a taxa Selic ela estiver igual ou abaixo de 8,5%, significa que a poupança ela vai te render 70% da taxa Selic mais a TR. Vale também lembrar que em relação à poupança, o investimento ele só vai ser remunerado, ou seja, concedido o rendimento na data do aniversário do depósito. Mas o que significa isso? Supomos que a gente aplique R$1.000 no dia 1 de setembro. Dentro desse período, ele só vai ser remunerado desses R$1.000 lá no dia 1 de outubro, ou seja, o aniversário feito dentro de um mês desde a sua aplicação. Agora, se eu retiro esse dinheiro antes do aniversário desse investimento, o que acontece? Nada. Não te remunera absolutamente nada, é isso mesmo. Agora, falando em relação ao Tesouro Selic, a remuneração dele se refere à nossa taxa básica de juros, que seria a taxa Selic. Hoje se encontra em 2%. Algo legal de se observar também em relação aos investimentos no Tesouro é que todos eles são incididos o imposto de renda retido na fonte e eles seguem a tabela regressiva do imposto de renda. Aplicações de 0 a 180 dias é incidido 22,5% de imposto de renda, de 181 dias a 360, 17,5%, de 361 dias a 720, 17,5% e acima de 720 dias é 15%. Muito importante também lembrar que em relação aos investimentos no Tesouro Selic, todos eles são incididos o IOF, que seria o Imposto sobre Operações Financeiras, e também é cobrado aquela taxinha de custódia da B3
de 0,25% ao ano, porque é a B3 quem vai cuidar desses mesmos títulos que você adquire do Tesouro Nacional. Dentre essas opções, então, entre o Tesouro Selic e a poupança ela te isenta do imposto de renda, te isenta também do IOF e não tem essa cobrança da taxa de custódia da B3. Poxa, mas Mohamed, dentre todos esses pontos que você me analisou, no longo prazo é muito mais vantajoso a gente investir no Tesouro, e é de fato. Agora, existe alguma forma de que a poupança ela saia mais vantajosa em relação ao Tesouro Selic? Esse tipo de investimento lá no Tesouro Selic ele sempre vai ser mais vantajoso em relação ao médio e longo prazo. E quando eu falo de médio e longo prazo, se refere a coisa de 2 meses para mais, tá? A um tempo indefinido. Agora, quando se trata de investimentos de até 1 mês aplicado, sabendo que você tem em mente de que aquele dinheiro ele vai ser utilizado dentro de um período de 1 mês ou menos, faria mais sentido você aplicar sim na poupança, porque aí já não incidiria o imposto de renda, não incidiria também o IOF e também a taxa de custódia da B3. Então, nesse aspecto, faria um pouco mais de sentido. Pessoal, é muito importante quando se tratar de reserva de emergência, a formação da reserva de emergência, a gente analisar esses 3 pontos, que seria a remuneração, a liquidez imediata e também em relação à segurança. Porque, consequentemente, quando a gente procura um investimento de baixo risco, a gente acaba conseguindo uma remuneração menor. Se a gente inverter isso para uma remuneração maior, o seu risco ele vai, consequentemente, ser maior. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que eu possa ter esclarecido alguma das dúvidas em relação a esse assunto com vocês. E se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho também para não perderem os próximos vídeos, beleza? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!